Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e bem-vindos a mais um vídeo. Dando continuidade aos meus vídeos sobre o intercâmbio. Eu sei que faz um tempinho já que eu postei o primeiro vídeo, mas agora eu vou falar para vocês sobre como é escolher as matérias da faculdade, como achar elas no site. Lembrando que na faculdade da Sapienza, de Roma, pode ser que outras universidades sejam diferentes, mas eu vou mostrar para vocês como é procurar, caso vocês tenham dúvidas, pois algumas pessoas me perguntaram que estão aplicando para a Sapienza onde eu acho as matérias, como eu faço para ver qual é a língua que ela é oferecida, se é em italiano, se é em inglês. Então, vou mostrar para vocês, vou abrir o site aqui com vocês para ir mostrando certinho, tá bom? Então, aqui no Google, a gente vai procurar catálogo de Cortes Sapienza. Então, aqui a gente vai... Aqui é o site onde está o catálogo de todos os cursos. Então, esse é o site. Aqui vai ter o ano acadêmico, qual é o curso, qual a faculdade, o tipo do curso, se é laurea magistrale, que é mestrado, ou se é bacharelado. E aqui a língua, se está sendo em inglês ou italiano, com a bandeirinha. Então aqui você pode procurar qual é o seu curso. Então o meu era na área de economia e business, então eu procurei Economics e Business. Então aqui a gente tem os cursos, arqueologia, arquitetura, arquivista, biblioteconomia e todos os cursos que a Sapienza oferece. Aqui do lado qual é a faculdade que vai ser oferecido esse curso, certo? Então aqui, por exemplo, economia e finança. É o meu curso, porém, na faculdade de economia. Porém, ele é laurea, que é o bacharelado, só que ele é só em italiano. Então, o que eu fiz foi esse daqui, Economics and Communication for Management and Innovation, que é do laurea magistrale, que são as aulas em inglês, e é nessas que vão ter mais intercambistas. Tem também muitos italianos, porém tem bastante intercambista, pois as aulas são em inglês. Então aqui você vai ver que esse é um curso inteiro do mestrado, certo? As pessoas se aplicam especificamente para fazer o mestrado em Economics and Communication. Então aqui você tem o código do curso, a faculdade, qual o departamento, qual a duração, o tipo. Aqui que você vai se inscrever se você for aplicar mesmo para fazer o curso. Para ver as matérias, você vem em Frequentare, que aqui vai ter a programação, testes, horários. Então, do primeiro ano, lembrando que é ao contrário, certo? Aqui tem um primo semestre, ou seja, para eles o ano acadêmico de faculdade, escola, começa em setembro. Ao contrário do nosso, que começa em janeiro, no início do ano. Para eles, começam no meio do ano. Então, o primeiro semestre deles vai ser o nosso segundo semestre. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para não confundir, fazer confusão. Eu vi essa matéria, mas depois você está vendo ao contrário, tá? Então, quando eu fui no segundo semestre, que é o primeiro semestre deles, eu então olhei as matérias do primeiro semestre. Então, aqui tinha essas matérias, que são o ensinamento, e aqui são as matérias do segundo semestre, certo? Aqui é o nome das matérias, o código, o semestre que é oferecido e o tanto de créditos. Lembrando que 9 créditos são 3 aulas por semana. Cada aula são 3 créditos lá na Sapienza. 6 créditos são 2 aulas por semana. Quando você for ver a grade, você vai olhar e falar assim, então são 3 aulas, 3 horários disponíveis, eu vou poder escolher um horário, 2 horários para ir. Não. São 3 aulas por semana daquela matéria. Tudo contínuo, você tem que ir nas 3 aulas
naquela semana para aprender o curso inteiro, a matéria inteira. E o que é 12 são 4 aulas por semana, então cada aula são 3 créditos. E, por exemplo, aqui, são 3 créditos, são uma aula por semana só. Então, aqui é onde você vai olhar quais são as suas matérias para fazer para fazer o seu plano de estudos. Do Frequentare, né, dentro do catálogo, você vai entrar aqui e ver mais sobre a matéria, o objetivo. Às vezes o professor não escreve aqui, mas aqui é qual professor que é. Francesca Iandolo foi minha professora, e aqui ela escreve o programa da disciplina, tanto em italiano como em inglês. Aí aqui ela escreve o que você vai aprender, qual vai ser o material que você vai usar, se tem algum pré-requisito, qual vai ser a modalidade de avaliação. Aí aqui no caso teve 2 provas e uma apresentação em grupo. E geralmente todos os cursos do mestrado, né, do Laura Magistrale, tem trabalho em grupo. Então eu fiz 3 matérias e as 3 tiveram trabalho em grupo pra gente fazer. E aqui já tenho a data do exame também. Como que... Depois eu vou explicar também como são os exames, que são as provas lá na Sapienza. Então, essa aqui foi uma das matérias que eu fiz, que é Innovation Organization of Companies, com a professora Francesca Iandolo. Uma coisa importante, quando você vai se referir a professor lá, você tem que usar professor e pelo sobrenome, não é pelo nome que a gente chama os professores. Essa é uma dica muito importante, pois é um sinal de respeito. Eles respeitam bastante essa hierarquia professor-aluno. E se fosse falar em italiano seria professore e não insegnante, mas como em inglês é professor e não teacher. Então, quando você for escrever um e-mail, você escreve professor, no caso Iandolo, e escreve seu e-mail, e nunca professor Francesca, por exemplo, como a gente às vezes é acostumado a chamar aqui no Brasil pelo nome, lá a gente chama pelo sobrenome. Outra matéria que eu escolhi foi essa International Banking and Capital Markets. Foi com a professora Marina Brodi. Essa são de 6 créditos. E aqui também a gente pode ver o programa da disciplina, como ela funciona. Alguns professores vão te falar sobre você ser um aluno que frequenta ou um aluno que não frequenta as aulas. O que significa? Você não é obrigado a assistir às aulas. Você pode não assistir. Você pode não ir nas aulas e ficar matriculado no curso. Porque a gente se matricula definitivamente para alguns cursos quando a gente vai fazer as provas. Então, é na hora da prova que a gente se inscreve no sistema. E aí, se você for um aluno que não frequenta as aulas, você não tem as anotações de aulas, você não assistiu às aulas, mas você consegue ver qual livro a professora está usando, e você pode assistir alguma aula de vez ou outra para ver como está o conteúdo. Então, se você não frequenta as aulas, você vai estudar basicamente pelos livros, não pelos slides, porque geralmente, se você não frequenta, a professora também não te dá a oportunidade de entrar no lugar que ela coloca os materiais, com os slides das aulas, por exemplo. Tinha professor que colocava pelo Google Classroom, outra professora pelo Google Drive, e outro professor na página dele mesmo, do sistema, então dava para entrar. Então, se você não é um aluno que não frequenta, você vai estudar pelo livro que a professora disponibiliza. E aí aqui, essa era uma matéria do 2º ano, mas
não tem nenhum pré-requisito para frequentar, a gente consegue frequentar mesmo assim. E aqui também tem a modalidade de avaliação, e geralmente é para alunos que frequentam, que tem essa possibilidade de fazer os pontos diferentes. Por exemplo, o trabalho em grupo, que é um tanto de ponto, a prova é um tanto de ponto, a participação em classe é outro tanto de pontos. Agora, para quem não frequenta as aulas, é só o exame e é aquela nota do exame, ponto e acabou. Se passar, ótimo. Se não passar, aí tem que fazer a prova de novo. E a outra matéria que eu fiz foi de business. Foi no curso de business, vou procurar aqui para ficar mais fácil. Que foi business management. E foi essa daqui, performance measurement, de 6 créditos também, com o professor Marco Alcuri, que tem o programa da disciplina, qual o livro que ele estava usando, não tinha nenhum pré-requisito, a modalidade que ele faz lições, slides, estudos de caso e grupos. Aqui ele diz que a presença não é obrigatória, mas é recomendada. E como foi a modalidade de avaliação, né? A prova foi uma prova escrita, com 20 questões, e cada questão valia 1,5 ponto. E o caso de estudos eram 3 pontos, eram extras. Você podia fazer ou não. Então foram essas 3 matérias que eu fiz, mais o curso de italiano que a faculdade oferece. Eu precisava fazer pela FEA 24 créditos. Então, com as matérias deu 21 créditos, mais de italiano que eram 3 créditos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como funcionam os exames da Sapienza. As notas lá é de 0 a 30. O 30 é como se fosse o nosso 10. E a nota mínima é 18. Para você passar, você tem que tirar no mínimo 18. 18 é a nota. É o suficiente para passar, mas é bem baixo na visão deles. E o 30 é como se você fosse muito bom. E também você pode, alguns professores, as notas, se você somar todos, vai dar no máximo 33. Você fica mais perto de 33. Esses 3 pontos extras, que é no caso desse professor que deu o trabalho extra valendo 3 pontos. 3 pontos extras, se você for mais que 30, é como se você fosse um aluno super bom, assim, tipo, um dos melhores alunos, e você fez sua faculdade com mérito e pode ganhar prêmio, essas coisas todas. Então, essas são as notas dos exames. Alguns professores que dão, por exemplo, 2 provas, falam que você tem que tirar pelo menos 15 para fazer a prova, para fazer o trabalho. Se você não tirar, você já tem que fazer a outra prova, que eu vou explicar agora. O método de avaliação, cada professor tem o seu, né? Como vocês podem ver, eu tive professora que deu 2 provas mais o trabalho, professora que deu uma prova mais o trabalho, mais pontos para participação. Tem professor que deu uma prova e o trabalho valendo só até 3 pontos como extra. Porém, uma professora minha que deu 2 provas, ela dividiu a primeira etapa do material, deu uma prova em outubro, e no finalzinho de outubro, começo de novembro, e a outra prova no finalzinho de novembro. E aí você poderia fazer essas provas, ou só as provas que quando a faculdade oficial, que é em janeiro, fevereiro. Então as aulas começam na última semana de setembro até dezembro, até antes do Natal, dia 22 no máximo. As provas são as aulas, e as provas começam em janeiro. A partir de depois do ano novo já pode começar as provas. E geralmente tem algumas datas para as provas. Você pode ter tanto em janeiro quanto em fevereiro, ou que aí termina o semestre para começar o outro, ou em casos assim
Não sei muito bem quais as razões, mas tipo, para uns que estão frequentando, né, que fazem o mestrado inteiro, às vezes ele tem a oportunidade de fazer essa prova lá para junho. Mas aí eu não sei muito bem em que casos se aplicam você fazer a sua prova um ano depois. Então, aí você vai entrar no sistema que é o Info Study. Quando você é aluno, você tem seu númerozinho, você tem sua senha e você vai entrar no Info Study para marcar o seu exame, tá? E aí a professora vai dar um prazo, até tal dia você vai conseguir marcar, então tem que ficar bem esperto desse prazo. Perdeu o prazo, vai abrir para outro, que geralmente um prazo para uma prova em janeiro, o outro para uma prova em fevereiro. E aí você se inscreve lá na data e você marca, e aí você tá matriculado realmente, e aí a professora vai colocar sua nota no sistema depois. Caso você não atinja os 18 e você tem a chance de fazer a outra prova na outra data, que seria, por exemplo, fevereiro. Ou caso você não queira fazer em janeiro, só deixar para fevereiro, você pode também. Você perde uma chance e faz só em fevereiro. E é basicamente isso sobre as provas. Se ficar alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Em alguns professores, as provas são orais. Então, geralmente, para alunos que atendem, as provas são orais. Ou, ao contrário, para alunos que não atendem, as provas são orais. E para alunos que atendem, as provas são escritas. Mas eu não tive nenhuma prova oral, minhas provas foram todas escritas. A diferença foi para alunos que atendem, que atendia as aulas, foi de múltipla escolha, e para quem não atende foi de escrita. E foi basicamente isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho como são as matérias, como escolhe as matérias para montar seu plano de estudos na Faculdade da Sapirida. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijinho e até o próximo vídeo.